dia! Hoje nós vamos falar sobre o cérebro e emoções, olhando para as relações abusivas. Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós vamos aqui receber uma grande amiga, a doutora Sandra Regina. Ela é médica, consteladora familiar, estrutural e fluvial. E esse nosso assunto realmente vai ser bastante incrível. Gente, eu quero pedir desculpas pelo horário, eu tive um problema técnico, tá? E, bom, nós teremos aí 1 hora pela frente para falarmos sobre esse assunto. A Sandra já chegou, eu vou aqui convidá-la. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, bom ver você. Maravilha! Nós vamos hoje... Nossa, eu estava com bastante expectativa, né? Porque sei, assim, do seu trabalho, do que você tem de bagagem, né? De material, de informação para contribuir com as pessoas, né? E nós vamos falar sobre um assunto bastante instigador, né? Vamos fazer um caminho pelas emoções, né? Pelo cérebro mesmo das pessoas que passaram por questões de relações abusivas, né? Olha só que bacana, é um grande desafio, né? É porque antes de eu trabalhar com constelação, eu era ginecologista. Então, você trabalhando no INPS, o que você escuta a respeito de abuso, todos os tipos de abuso, e a pessoa não se dá conta. Ela fala assim, não, doutora, mas ele é um bom homem. Ele traz comida para casa. Perfeito. E não se dá conta, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu vejo há muitos anos acontecendo e eu não tinha ferramenta para ajudar essas pessoas. Agora sim, a gente tem muitas ferramentas de apoio, né? Sim. E Sandra, conta um pouquinho pra gente como foi essa tua experiência, né, como médica, né, naquela época. O que as pessoas te falavam, o que elas não percebiam, né? Diante dessa conversa, a gente consegue trazer consciência para as pessoas que são vítimas de abuso e também não percebem, né? O que aconteceu? Uma vez eu estava num plantão no pronto-socorro em Araruama, que é interior. E chegou uma pessoa que tinha sido espancada pelo marido pela 5ª vez. Estava ela e a mãe. E eu conversei com ela, com a enfermeira ao meu lado, e disse, olha, se eu for te atender, você não vai ter o corpo de delito. Você tem que ir na delegacia, o policial vem com você e eu te atendo na frente dele e já vou fazendo o laudo, porque lá a gente não tem Instituto Médico Legal para mandar. Então, esse seria o correto. Porque não é a primeira vez e se eu te atender, você vai perder todas as evidências. E ela falou, então tá. E ela demorou. Dali a 2 horas, ela voltou com a mãe, com o marido e com os repórteres, falando que eu recusei o atendimento. Ai, não acredito. O que é comum, porque você fica de tal forma na mão do abusador que você acha que aquela pessoa que está querendo te apoiar, na realidade está contra o agressor. Né? Muda. Vítima e vitimário mudam aí. E eu falei, ai, que bom que você trouxe a imprensa. Isso é excelente, porque eu posso comunicar a todos sobre essa questão do abuso. Ainda mais que a gente está perto do Dia da Mulher, e aí eu falei muito. Você deu uma palestra para a imprensa sobre relações abusivas. Porque eu já estava acostumada a ver isso muitas e muitas vezes. Sim. E o abuso físico, verbal, que destrói a tua moral, que destrói o teu ego, a tua autoestima. O abuso sexual, porque a mulher é casada, mas não é obrigada a ter relações com o marido, com ele bêbado, com ele sujo, com ele machucando ela. Tem mulheres que acordam com o marido dentro dela. Sim. Isso é um abuso. O abuso com os filhos, não só físico e verbal, mas também sexual, que é muitíssimo comum da gente ver.
né? Então, como advogada, você e eu como médica, sendo ginecologista, a gente viu isso incontáveis vezes. Sim. Mas a maioria das pessoas se surpreende. Como assim? A menina está grávida do pai? Eu atendi uma com 15 anos grávida do pai, lá em São João do Meriti, e ela falou, doutora, por favor, faz um aborto, por favor. Elas eram 4 irmãs, a mãe foi embora, então ela já era irmã da filha da irmã mais velha, ela também já era tia e irmã da segunda. Não, é complicado, porque ela é tia, irmã, mãe e irmã do filho, né? Começa essas coisas. Sim. Onde é que está o lugar? Qual é o lugar dessa pessoa que nasce filha do pai? Não, se a gente quiser trazer a visão sistêmica, vai complicar demais. E aí que começa toda a complicação. Por isso é que tanto é falado e tanto já foi escrito, né? Inclusive, a gente sabe, os antigos falavam, né? Não pode se relacionar, não pode existir o incesto. Se tiver relação entre irmãos, né? Entre mãe e filho, pai e filho, entre primos e irmãos, a criança vai nascer com problema, eles diziam isso, né? E a questão, ela é muito mais ampla, porque se a gente olhar sistemicamente, não existe mais lugar de ninguém, você não sabe mais quem é quem. E se você não tem um lugar na tua família, como você vai encontrar o lugar na vida? Não, você já começa nascendo errado. Você nasceu da sua irmã, né? Então, é bem complicado porque não dá nem para se posicionar diante dessa pessoa. E isso que a gente está falando parece uma coisa monstruosa de outro mundo, né? Mas eu vou trazer só para... Depois a gente vai mostrar que o abuso, a relação abusiva, ela também, e muito... ela se apresenta de uma maneira sutil que muitas pessoas estão envolvidas numa relação abusiva e não percebem, né? Mas eu vou trazer um caso assim, um pouquinho mais grave que aconteceu e esse me marcou bastante, sabe? Que foi um pai também que abusava das filhas e da mãe. E assim, como essa mãe, né, casada com ele, ela vivia sofrendo abusos, ela também vivia grávida. Isso acontecia muito com os homens antigamente, né? Uhum. Então, como a mulher era objeto deles, e quando eles queriam ter relação, eles faziam. Então, essa mulher tinha um filho atrás do outro, né? Você vê histórias de mulheres que tiveram 24 filhos, né? Então, por quê? Porque era assim que funcionava. Ela nem tinha terminado o resguardo e ele já estava tendo relação com ela. E dentro disso, né? As crianças começaram e uma dessas meninas correu num daqueles dias que ela foi ficando maiorzinha, ela protegia as irmãs e às vezes ela era mais abusada porque ela protegia as irmãs pequenas e ela fugiu e ela chamou a polícia, a filha. Esse homem foi preso, né? Ele foi preso, foi condenado, foi uma coisa horrorosa e elas começaram a ter uma vida normal. E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi solto. Passaram alguns anos e ele foi solto. E quando ele foi solto, ele ia para onde? Ele voltou para casa. Ele voltou para casa e assim, a história é horrível, né? O final é muito trágico. E essa menina que denunciou ele, ela cresceu, hoje ela é uma mulher, inclusive. Ela foi a única que escapou, porque ela já foi a única que denunciou e quando ele voltou ela fugiu, entende? Mas eu trago esse caso muito grave para verem que existe aí uma outra questão também com o abusador quando ele já é condenado, como funciona a questão da justiça. Então você coloca dentro de um presídio, né? Mas nada é feito para tratar, para resolver. Um dia ele sai, e aí? Como é que fica a questão do Estado, né? Só para fazer um adendo, mas a gente não vai por esse caminho, não. Vamos agora aliviar o assunto, né? E vamos para, sem aliviar muito, mas ainda na relação abusiva, quando ela é sutil, né? Quando a vítima nem percebe que é vítima, né? Que são esses casos de violência psicológica, né? Da própria violência sexual, mas entre marido e esposa.
As pessoas acham estranho, como assim? Violência sexual entre marido e esposa, sim? Quando é contra a vontade, é uma violência sexual, é um abuso, né? E como que isso acontece no cérebro? O que acontece, né, dentro da pessoa? Vamos fazer uma viagem aí pelas emoções e pelo cérebro delas. O que acontece, Sandra? Bom, em primeiro lugar, né, a pessoa não sabe que tem direitos, porque ela nunca teve direitos lá na infância. Então, ela repete este comportamento. Ela está numa relação de manipulação e ela não sabe que está sendo manipulada. Sim. Ela se sente muitas vezes agradecida porque tem um jogo de sedução e de recompensa e logo a seguir um de acusação e culpa. Então, ela nunca sabe onde é que ela está. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente fala cérebro, todo mundo está pensando aqui no quê? Eu vou mostrar. O que vocês estão pensando quando eu falo cérebro? Vocês estão pensando nisso aqui, né? Estão pensando. Só que isso aqui é uma parte do cérebro. É o cérebro cortical. Onde estão os teus pensamentos. Mas aqui dentro, ó. Isso aqui é o cérebro emocional. E mais além do cérebro emocional, eu tenho essezinho aqui, ó, e que desce pela tua coluna, que é o cérebro básico, o cérebro reptiliano. E você e todo humano nasceu totalmente incompetente para a vida. O que é isso? Qualquer cavalo, dali a 10 minutos, levanta e vai buscar a teta da mãe. Você já viu algum bebê humano levantar e buscar a teta da mãe? Não. Se não tiver alguém que cuide de você, que te amamente, que te limpe, que te vista, você morre. Então, ser amado para o bebê é igual a sobreviver. Quem é o cérebro da sobrevivência? É o cérebro reptiliano. Ele tem as funções básicas que qualquer réptil faz. Defender o seu território, buscar comida, acasalamento, tudo isso é cérebro reptiliano. Só que quando eu começo a exercer isso, vem uma educação que diz: deixa a sua priminha sentar na sua cadeira. Não deixa, não fala isso, não pode aquilo. E o meu cérebro reptiliano fala assim: eu defendo o meu território ou eu não defendo? Porque eu preciso obedecer a mamãe para comer, para sobreviver, para ser amada. Só que eu tô com 50 anos de idade ainda achando que o amor do outro mantém a minha sobrevivência. Porque o meu cérebro foi programado assim. Eu fiz uma série de coisas de neurolinguística e eu já reprogramei o meu cérebro. Desculpe. Você reprogramou o cortical. Mas lá no fundo, no cérebro básico, não. Ele faz você cair nessas armadilhas, nessas sabotagens e precisar do apoio do outro, precisar do amor do outro, precisar da aprovação do outro, como se sem isso eu morro. Mas isso está lá atrás e tem que ser reprogramado lá atrás do teu cérebro básico e não no cortical apenas. Faz sentido isso para vocês? Escrevam aí se isso está fazendo sentido. Sim. Se fizer sentido, coloquem sim, por favor. É incrível, né? Como isso, eu vou falando que faz sentido para mim, né? Como isso é real, né? E como isso é comprovado, isso é ciência, né? Isso é ciência. Então, essa necessidade vai trazer aí a importância de você olhar para os relacionamentos, né? De que você não se apresente como alguém totalmente dependente do outro, que é isso que está incutido no cérebro reptiliano, né? Porque o que acontece? Em 1951, o Paul MacLean ganha o prêmio Nobel por falar desses 3 cérebros. Mas quem ouviu falar nisso até agora? Pouquíssima gente. Quando chegou mais ou menos na década de 70, 80, surgiu o interesse pelo cérebro emocional, porque até então só tinha QI, consciente de inteligência.
O consciente emocional aparece na década de 60, 70. Só que até agora pouca gente fala do reptiliano. E é ele que filtra aquele 1 bilhão de impulsos que você tem por minuto e que te coloca no emocional, no mental ou guarda com ele. Aquilo que a gente fala de subconsciente. Sim. Tudo que ele não considera bom ou verdadeiro, você não chega nem a saber. Nem a nível emocional, nem a nível consciente. Mas você está reativo àquilo. Um cheiro que traz uma lembrança, um tom de voz que traz outra lembrança, e você já é pego em um gatilho que te faz refém de determinadas situações, e muitas delas são abusivas. E é isso que eu ia trazer, Sandra. Imagina então essa criança que ela cresce num lar totalmente abusivo, né? Porque realmente é assim que acontece. Quando um sai do seu lugar e começa todo aquele emaranhado que a gente já conhece, né? Eu estava hoje de manhã falando que toda vítima é um agressor e todo agressor é uma vítima, né? Eles só mudam de posição em determinados momentos. A Mayara falou, mas Vanessa, falar isso não é polêmico? E não, se é polêmico ou não, é a verdade, né? Então, o que acontece? Dependendo do papel que agressor e vítima estão, aquela criança nascida naquele lar, ela vai estar o tempo todo vivenciando isso. Então, imagina esse cérebro, ela já crescida, ela já adulta, né? Nós sabemos que ela vai buscar relacionamentos semelhantes, familiares ao que ela vive, né? Eu achei interessante também, algumas pessoas falam assim para mim, não, eu faço tudo diferente dos meus pais, tudo meu é diferente, eu sou um pai totalmente diferente, uma mãe totalmente diferente, e aí a gente começa a olhar e trazer o olhar da pessoa, trazendo a consciência, você percebe que o movimento externo, né, ele é diferente, mas ele é totalmente igual numa outra roupagem, né? Então, porque é uma dinâmica, né? O que vem primeiro, a luz ou a escuridão? Não dá para saber, as polaridades estão juntas. Sim. O algoz ou a vítima? Eles estão juntos. Não há perpetrador do que outro. é uma vítima. E Um eles precisa do trocam outro os pra... papéis. O tempo todo esses papéis são trocados. Na análise transacional, eles falam do jogo, né, do triângulo dramático, a vítima, o algoz e o outro. E eles vão trocando de lugar. Tem aquela pessoa que fica ali no jogo, no meio jogo, tentando resolver, e depois ele passa a ser o algoz. E esse jogo não acaba até você ter consciência. Perfeito. É a consciência que vai fazer toda a diferença, né? E como que funcionam essas emoções? Vamos fazer uma viagem aí. Porque a gente considera, então, que essas emoções vão criando essa programação no cérebro, né? Então, é alguém que já nasceu num lar de abuso e essa pessoa vai gerando nela mecanismos de proteção, de sobrevivência. São mecanismos de sobrevivência. Na verdade, é algo incrível, né? Se a gente aprofundar, mostra o quanto o ser humano é incrível. São mecanismos de proteção, só que ao mesmo tempo esse mecanismo de proteção é que te aprisiona nessa realidade, né? Então, como lidar com esses mecanismos de proteção e trabalhar para que haja uma mudança nessa realidade, que a pessoa possa viver algo, acabar com todo esse ciclo, né, da violência na própria vida, possa ter um relacionamento incrível. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que são dinâmicas, que vêm viajando no teu sistema e que os teus antepassados já passaram por aquilo e até pior. Quem é que escolheu o teu marido? Foi você mesma? Com certeza não. Em 90% das vezes, ou 80% das vezes, foi o nosso clã. Porque o nosso parceiro é um espelho. Ele vem trazer aquilo que eu vou curar no meu sistema. Perfeito. Quando eu me afasto do sistema, quem é que interfere muito na escolha do meu parceiro? O entorno. Sandra, mas esse cara que fala português errado.
Esse cara que ganha pouco, você é uma médica, é com ele que você vai ficar mesmo. E eu começo a ter vergonha de aparecer com o Joãozinho na frente dos outros, porque os meus amigos não aceitam. Quando eu consigo ultrapassar o meu clã, porque eu aceitei tudo o que aconteceu no meu passado, e eu começo a falar, o entorno não vai escolher o meu parceiro, sou eu, aí eu posso escolher. Agora, até você chegar ali... Você precisa fazer um trabalho incrível de consciência. Enorme, né? Enorme. Porque quando a tua alma escolhe, aqueles desafios que o teu parceiro traz é exatamente aquilo que a tua alma decidiu aprender. Porque a gente tem um ego, o nosso eu mais básico. O que acontece muito é que as pessoas chegam para mim e falam assim, mas a minha mãe não queria que eu nascesse. Ela tentou até abortar. Eu falo, desculpe, a sua mãe, se ela não quisesse de verdade, você não tinha nascido. Se você nasceu, a alma dela e a sua tinham um acordo. O ego dela podia falar, não é o momento. Não dá mais para ter filho. Mas você e a alma dela pactuaram, porque vocês têm algo a aprender juntas. Sim. Isso é fundamental. Não teria nascido, com certeza. Né? Então, e daí explica muitas situações até de aborto espontâneo. Exatamente, né? Porque não era para nascer, esse era o destino. Sim. E honrar o destino dos nossos irmãos não nascidos me permite ficar no meu lugar. Honrar que a minha mãe tem coisas a resolver na vida dela, mas que se propôs, a alma dela com a minha alma, a me dar a vida, mesmo que ela não tenha ficado comigo, mesmo que algumas vezes ela, entre aspas, me sabota. Será que é uma sabotagem ou é um aprendizado que eu tenho que ter a partir daí? Eu tenho que largar a casa dos meus pais para poder seguir para minha casa como adulta. Porque uma criança não pode casar, uma criança não pode trabalhar, uma criança não pode ganhar dinheiro. Não pode nada, criança. Como é que você está falando que eu sou criança? Se você ainda está cobrando do papai e da mamãe, você é criança, filha. Porque adulto não cobra. Adulto está presente aqui e agora. Se você ainda está no passado, como é que você vai ter uma relação de casal? Como é que você vai ganhar dinheiro e manter o dinheiro? A criança não sabe fazer isso. É o adulto. E às vezes você tem 90 anos, né? E você escolhe continuar dessa maneira porque eu estou respondendo uma pergunta que colocaram aqui, né? Colocaram se a pessoa não quiser ter consciência. Foi a pergunta. Então, existe aí um benefício secundário em não ter consciência, né? Então, às vezes, Sandra, eu já passei por isso, pessoas que foram vítimas e tudo, elas começam a trazer para a própria pessoa que está ajudando um peso sobre a própria vida, né? Então, se o ajudador, o terapeuta, o médico, o advogado, aquele que está na posição de ajudador, não souber lidar com isso, ele pode cair numa armadilha, porque existem o que eu chamo de vítimas profissionais. Ele quer ser criança porque tem um benefício. Ele não precisa se responsabilizar pelos próprios fracassos. Sempre vai ter um culpado, né? Ele não precisa verdadeiramente se desenvolver na vida, porque alguém sempre vai estar olhando para ele. Sempre tem alguém para olhar para a vítima e falar: coitadinho de você, isso aconteceu. Meu Deus, mas que monstro, que horror, uma coisa dessa. E aí, Vanessa, fala, assim como tem a vítima profissional, tem o salvador profissional. Que também não está assumindo nada e fica, coitadinha, e mantém esse mimimi. Nossa, nem me fala do salvador profissional. E aí, eu quero te trazer uma questão que eu já passei algumas vezes, né? Dessa vítima, às vezes, me mandar uma carta, me mandar um áudio dizendo: eu vou me matar. Eu não aguento mais. E aí traz tudo, fulano fez isso, Beltrano, ninguém me aceita e eu vou me matar. E manda isso para a pessoa que está cuidando, né? Então, veja que interessante, se não é um jogo de manipulação. Se você não enxergar
que existe ali alguém se colocando como vítima, como criança, para chamar atenção e para te desesperar, né? Porque a pessoa tá falando que vai se matar para você. A primeira vez que eu passei por isso, eu fiquei desesperada. Eu também. E aí eu fui conversar com o psiquiatra dessa pessoa. Ele falou: Sandra, ela tá te manipulando. Você faz a sua parte e ela vai fazer a dela. Se ela se suicidar, se suicidou, a responsabilidade não é sua. Eu queria matar esse homem. Eu falei, nossa, ele é muito frio. Sim. Aí veio a segunda, a terceira, a quarta e eu falei... Daqui a pouco você estava muito frio. Eu não posso... Não, isso, na verdade, não é frieza. Essa é a maneira real de poder ajudar alguém, né? A primeira vez que fizeram isso comigo, Sandra, foi num Natal. E eu larguei, a minha família tinha organizado ali uma ceia, tudo. Eu larguei tudo para ir atrás dessa pessoa, para salvar essa pessoa. Eu fiquei a madrugada com essa pessoa, né? E agora a minha resposta é uma escolha sua. Só perceba que você tem duas escolhas. Você pode verdadeiramente fazer isso, né? Você pode desistir, você pode querer ser criança, se matar ou não, continuar dizendo para as pessoas que vai fazer isso para que as pessoas te deem atenção. Ou você pode escolher ser responsável pela sua própria vida e mudar a sua história. Porque o que aconteceu no passado, se você tiver consciência, que foi o que a gente acabou de falar, né? Você pode sim tomar as rédeas, porque agora você é o adulto, né? Falei para alguém, acho que foi esses dias eu falei para alguém isso. Eu falei, olha, você tá me dizendo que o seu pai não brincava com você, o seu pai não fazia isso, não fazia aquilo, mas hoje você... né? É um homem. Então, você quer brincar ainda? Brinca você com você. Você queria que seu pai conversasse com você? Agora você conversa. Você é o adulto da vez. É a sua chance de fazer o que precisava. Você reconhece que ainda tem uma criança aí dentro? Dá para ela o que ela precisa. Você é adulto e tem condição de fazer isso. Então veja que importante isso e quanto isso cura, né? Mas é uma decisão. É uma decisão. Essa moça ainda está viva, isso tem mais de 30 anos. A história se repete, porque ela encontrou o pai morto, que se suicidou. Depois ela encontrou o marido morto, que também se suicidou na cama ao lado dela. E aí ela falou, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas ela conseguiu segurar, né? E amadureceu e cresceu e saiu disso através da consciência. Mas é fácil? Claro que não. É possível? Claro que sim. Agora, a gente, como profissional de ajuda, a gente tem que olhar o outro como adulto, né? Quem não conhece as ordens da ajuda do Bert Hellinger, vai comprar o livro e vai ler. Porque a ajuda só é possível entre iguais. A pessoa está querendo a mim, médica, advogada, terapeuta? Não, ela está querendo a mamãe e o papai. Se eu vou para esse lugar, eu perco a capacidade de ajudar. Eu tenho que olhá-la e olhar os pais atrás dela. E dar a ela força. E dar a ela força é não tomar as dores dela como se fossem minhas. Não são minhas. São dela. E isso acontece muito, né? Principalmente para aqueles que não se preparam e muitas vezes não se preparam assim, não são profissionais, né? E vão como amigos, vizinhos, né? A cabeleireira, a pessoa vai na cabeleireira, vai fazer a unha e fica lá falando, né? A sua história, e aí aquela pessoa que está ouvindo quer ajudar. E ela vai se atrapalhar na própria vida, né? Porque ela vai sair do lugar dela para entrar no lugar de alguém, para suprir alguém, e ela vai ter muitas complicações. Então, isso acontece, Sandra, até sobre religiões, né? Nossa. Às vezes, eu já vi muito isso, às vezes a pessoa recebe um cargo lá dentro da religião que ela pertence, e aí ela não está preparada para aquilo, e ela começa a querer então, porque ela tem aquele cargo, ela é responsável por aquelas vidas, ela se responsabiliza de tal ponto que inconscientemente ela ocupa o lugar de mãe de todo mundo, ou pai de todo mundo. Imagina a complicação na vida dessa pessoa. De todos, né? De todos. Daqueles que ela também entrou.
Eu gosto muito de religião e eu acho que todas são maravilhosas, se a gente estiver no nosso lugar. Mas muitas vezes eu sou o doce lá no centro espírita, lá na igreja, lá na casa de Umbanda. E em casa, eu sou o capeta. Em casa, eu não levo o mesmo amor. Lá eu sou caridosa, amorosa, amiga, tenho a maior paciência. Chego em casa, eu grito com o filho, eu grito com a mãe, eu grito com o marido. Gente, isso é religião? Espiritualidade é outra coisa, é você estar em conexão com algo maior seu. E eu acho que as religiões se prestam para isso se você realmente se estiver se religando à tua essência. Mas muitas vezes você assume a dor de todo mundo ali na tua congregação e quem é que assume a tua? Quem é que olha para o seu marido? Ninguém, nem ela mesma. Né? Menos você. Quem acolhe os seus filhos? O professor, as drogas, o traficante, porque você está olhando para a vida dos outros, olha para a sua lugar. Você não está no seu lugar. E eu falo muito disso, Sandra, a importância das pessoas terem ficado em casa, né? Porque foi uma grande oportunidade para olhar para o seu lugar. Olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, para o seu trabalho, né? Nós estávamos falando disso ontem, né? Em verdade, seu lugar, você está em verdade em tudo que foi dado para você, né? Tudo que é você e tudo que pertence a você e que você pertence, né? Você deixa de olhar porque você vai nesse movimento, você vai se levando. E isso é algo que acontece muito com pessoas que passaram por relações abusivas. Elas acabam se doando tanto, se entregando tanto, que elas também acabam abusando, né? Sim. E não conseguem se ver. Se ver como pessoa que tem direitos, que tem deveres também. Porque o ganho secundário é exatamente esse. Cuida de mim, mesmo que sendo me maltratando. E aí, quando eu paro e me olho e me posiciono, isso acaba, porque só tem um abusador se tem alguém que se permite ser abusada. Perfeito. Abusado, porque os homens também são abusados. Os homens são muito abusados, Sandra, e assim, eles não são vistos, não são muito vistos, é um assunto que não é muito falado. Sim. Mas eu atendo muitos homens, né? Porque o homem é o sexo mais excluído. Sandra, tá louca? Não, Sim, é verdade. Na família, o homem é mais excluído. Eu passei 2 anos sem trabalhar e todo mundo fala assim, coitada, né? Não consegue emprego. Se o meu marido ficasse 6 meses sem trabalhar, sem vergonha, não quer fazer nada. Isso mesmo. Entendeu? É verdade. Se e muito mais coisa. Cuido da criança, ela tá trabalhando. Mas se o marido não vem buscar no final de semana que é dele, eu falo, agora você também não vai ver mais o meu filho. Aí a gente já entra aí na exclusão do masculino pegando firme. Ele é muito criticado. Muito e a gente começa isso aonde? Com as críticas ao nosso pai, ao nosso avô, ao nosso tio, que todo mundo chega e fala mal do seu parceiro. Porque cobra demais desse homem. E onde é que está a tua posição como mulher? É ele que tem que cuidar das contas, cuidar da casa, cuidar de tudo? Onde é que está essa divisão? E aí começa um abuso também, porque eu ganho muito bem, mas meu marido é que paga as contas. Ele é o dono da casa, eu sou a rainha do lar. Mesmo trabalhando fora, eu quero manter a posição da rainha do lar, ele que pague tudo. E aí entra no quê? Num desequilíbrio entre o dar e receber, que é uma das ordens do amor. Perfeito. Quando não há esse equilíbrio, não só a nível de reconhecimento, de amorosidade, mas nas trocas entre o casal, vai acontecer um abuso. Perfeito. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu antes de ler, eu escrevi um artigo que dizia assim, Conto de Fadas ao Avesso, né? E no Conto de Fadas ao Avesso, eu falo do príncipe encantado, da princesa e tudo, né?
E eu trago essa questão, que príncipe encantado não existe. Não adianta você ficar cobrando dele, né, que ele seja um príncipe encantado. Você precisa perceber e conhecer a pessoa que está com você. Até porque você não é a princesa encantada. Assim como o príncipe encantado não existe, a princesa encantada também não existe. Então, a relação, você tem que olhar para ela como alguém real, que tem muitas coisas boas, muitas virtudes, mas que também possui muitas não virtudes, né? E essas não virtudes precisam ser enxergadas logo de cara, na primeira fase de namoro, que é a fase de conhecimento. Se a gente for levar para o processo ele tem a primeira fase, que é a fase de conhecimento, onde o juiz precisa tomar o conhecimento do que está acontecendo, né? Vamos ver as provas, instrução e tudo para ele poder julgar. Fase de conhecimento do processo no relacionamento é o namoro, né? Então você vai conhecer, você vai ver virtudes e não virtudes para que você possa se relacionar. O relacionamento é isso. Por que do conflito? Por causa das não virtudes. Como lidar com esses conflitos para um colaborar com o outro nesse desenvolvimento? Este é o relacionamento. E este é um movimento muito maravilhoso, né? E aí, como é pelo avesso, né? Eu trago que o sapo existe. Não existe o príncipe encantado, mas o sapo existe. Então, cuidado para não beijar o sapo, né? É uma brincadeirinha. Mas eu vou ler aqui uma pergunta da mediadora Luciana Fuda. Ela colocou assim: doutoras, bom dia. Quando pensamos no adulto, como compreender que filhas vão trabalhar e não incluem sua filha em sua dinâmica familiar? Transferem a responsabilidade para as avós de ficar com a filha. O que você me disse? Bom, aí a gente tem uma avó salvadora, né? Que toma a maternidade dessa mãe, em vez de permitir que a mãe seja mãe. Uma coisa é eu eventualmente usar a minha mãe. Outra coisa é usá-la o tempo inteiro. Eu estou transferindo para ela sem assumir o meu papel. A segunda coisa, se eu tenho que deixar com alguém e eu vou deixar com a mamãe, eu estou pagando para ela. Porque eu podia pagar uma cuidadora, eu podia pagar uma creche. O que eu estou fazendo aí? Eu não estou me vitimizando de alguma maneira, me excluindo este papel que me pertence? Então, é olhar que lugar é esse de mãe que eu estou ocupando ou deixando de ocupar. Quem foi que não pôde cuidar dos seus filhos na sua família? Você pode estar repetindo alguma coisa lá, porque na nossa sociedade isso era muito comum. Tinha a sinhazinha e tinha a ama de leite. A gente cuidava dos filhos lá na época colonial? Ou eram as negras que cuidavam deles? Era ama de leite, que inclusive amamentava, né? A mulher branca, ela nem amamentava a criança. Então eu posso estar numa lealdade com alguma antepassada, e isso pode ser trabalhado. Quando eu me dou conta que o que eu estou fazendo é um abuso com a mamãe. Deixar a minha filha cuidar dela é uma abusadora. Essa filha é uma abusadora. Ô Sandra, eu tô rindo aqui porque tem 2 homens que colocaram aqui no chat, né? E pode deixar com o pai. Aí tá certo, né? Porque o pai tem essa responsabilidade, impede igualdade com a mãe, com funções diferentes, que pai tem uma função, mãe tem outra diante daquela vida, mas os dois têm essa responsabilidade em comum, são um só, né? Diante da formação, da educação dessa criança. Está certo, eu coloco está certo, mas ainda tem um ponto que, mesmo deixando com o pai, a mãe precisa ocupar o lugar de mãe, né? E às vezes acontece também, gente, de quando deixar com o pai, né? Você pode... Eu vi aqui que o Aloysio colocou que não entendeu a risada. Não é lógico? A risada, Aloysio, é porque nós estamos abordando uma outra questão, né? E aí eu ri porque você trouxe um aspecto que não é o aspecto que está sendo tratado. A gente está trazendo a questão da avó, que tem um outro papel como vó, né? E está havendo uma relação abusiva de filha com mãe, onde a filha transfere a sua responsabilidade de mãe
para a avó. Então, esse é o ponto que a gente está colocando. E quando você trouxe o pai, aí se tornou engraçado porque você está trazendo um outro aspecto. E aí eu coloquei que realmente pai e mãe têm ali a mesma posição, apesar de funções diferentes. E aí é o que eu quero fazer agora. Tem que tomar cuidado também, Sandra, porque às vezes a mãe ela deixa com o pai e ela deixa totalmente com o pai. Mais uma vez ela sai e não exerce o papel de mãe. E aí o pai exerce o papel de pai e de mãe. E quando isso acontece, aconteceu novamente uma relação abusiva. Ela está abusando do pai. Não é incrível isso? E isso é super comum, né? De um lado Super e de outro. comum. Que a De um mãe lado e de se outro. separa, faz uma alienação do pai e ela fala, eu Isso. sou pai e mãe da criança. Querida, você não Mãe. pode ser pai e mãe da criança. É Ou você mãe, é mãe, mãe. ou você é mãe. Você não tem outra opção. Você não tem como ser pai, você é mãe. E o pai Isso. deixa tudo na mão da mãe, ou a mãe deixa tudo na mão do pai. A mãe, ela nutre. A mãe conecta você com o seu feminino e com as suas ancestrais femininas. E isso vai mais ou menos até uns 3 anos, quando ela entrega para o pai. E o pai te leva para a vida, te leva para o mundo. Essa função é do pai. Ah, mas A mãe o pai nunca leva morreu. pro mundo. Não importa, ele não morreu, ele está dentro dessa criança. Ah, mas o pai foi embora com outra. Ele não foi embora com outra, foi embora o marido. O pai continua dentro da criança. Mas eu não conheci meu pai, porque nem minha mãe conheceu. A sua mãe não conheceu seu pai. Mas você conhece. Está na tua genética. Está dentro de você. Então, vamos parar com essa exclusão, porque meus pais me abandonaram, eu não conheço. Você conhece. Estão no seu sangue, estão no seu sangue. E eu falo muito isso, sabe? Às vezes a pessoa me fala isso, mas eu não tenho ideia de quem seja. E aí eu falo, vai no espelho e olha para você, você vai ver eles. Né? É bem aquela simbologia do Rei Leão, né? Quando o Simba olha a sua própria imagem lá na água e ele vê um leão, aquele é o pai dele. Então, eles vivem no nosso DNA, eles estão no nosso sangue, o nosso sangue fala, né? E assim, para continuar na história de pai e mãe, né? Vou só fazer mais 2 colocações. Às vezes também acontece que aí é uma alienação do pai que foi uma vítima de abuso, ou seja, essa mãe, ela deixou de ser mãe e passou tudo para esse pai, né? Ele ocupar o espaço de mãe. Olha que interessante. Ele não é pai, ele vira uma mãe e aí ele não deixa mais a mãe ser mãe. Compreende como é que funciona esse movimento? Ele não permite mais que a mãe participe, que a mãe decida, que a mãe converse. Ele quer fazer tudo e ele quer fazer coisas que são de mãe mesmo, né? Eu já ouvi muito homens dizendo, né? Só faltou, eu queria que tivesse nascido de dentro de mim. Por que você queria que nascesse de dentro de você? Né? O reconhecimento da natureza. Essa é a natureza. Sim. É a aceitação das coisas como são. Né? E a frase, ela fica muito boa quando a gente vê que frase poderosa. Mãe é mãe e pai é pai. Não é? Parece frase óbvio, poderosa. mas não é, né? Frase poderosa. E aqui uma pergunta. Qual a consciência para essa criança que inocentemente ficam com as avós com essa relação abusiva? Boa pergunta. Essa criança, ela vai tomar a avó como mãe. E quando ela toma a avó como mãe, o que ela é da mãe? Filha ou irmã? Irmã. Como é que ela vai lidar com esta mãe que é grande, mas que ela não enxerga como grande? Porque eu tomo a vida e eu tomo todas as minhas forças do papai e da mamãe. O papai aqui atrás de mim à direita, a mamãe atrás de mim à esquerda. E é como se fosse um rio que corresse para um rio mais abaixo, corresse para um rio mais abaixo. Assim que a vida é passada, assim que eu tomo meus dons e os meus talentos. E se eu não tomo isso, como é que fica? Se eu acho que eu sou igual à mamãe ou às vezes pior? Eu acho que eu sou maior do que a mamãe e mais importante que a mamãe. Eu saio do lugar. E
Quando eu saio do lugar, na minha família, eu não encontro o meu lugar no mundo e na vida. Isso é uma lei. Acreditando ou não, gostando ou não, a lei é essa. Perfeito. E é isso mesmo. E aí a gente vê, né? A gente começa a observar as famílias e a gente vai vendo esses movimentos, né? De filhos que não reconhecem os pais porque passaram muito tempo com os avós, né? De filhos que chamam a avó de mãe, Nossa, né? E a mãe pelo nome, não mãe, né? E você começa a ver todo esse movimento, todo o sofrimento. Imagina esse filho agora casando, o que ele vai levar para esse casamento, né? E aí tem filhos com essa pessoa e assim vai indo. Estão pedindo para a gente ficar mais 10 horas ao vivo, Sandra. se o Instagram permitisse, a gente ficava um pouquinho mais, mas a gente só tem 1 hora. O que acontece, né? Quando eu não tomei o meu pai e a minha mãe? Eu consigo ir para a relação de casal? Não. Nunca. O que acontece na minha relação de casal? Eu quero repetir tudo aquilo que a minha família sabia e fazia. O que acontece com essa relação de casal? Eu acho que eu sou melhor do que você. E que os meus valores, os meus costumes são melhores do que os seus. Não vai dar certo. Você vai Homens querer e mulheres são muito diferentes, mas eles têm igual valor. Eu e a Vanessa somos completamente diferentes. Olha o cabelo, impressão digital, totalmente diferente. Mas nós temos igual valor. Sim. O meu marido também tem igual valor que eu. Os conceitos dele, a relação não pode ser de 2, gente. Não sou eu e você, tem que ter o nós. Porque senão eu trago aqui, não é um casal. impor isso para ele, ele impõe isso para mim e não vai dar. Não é um a casal. troca é uma dança. Perfeito. E Sandra, eu falo para as pessoas o seguinte, falo mesmo, viu? Às vezes eu choco. Porque quando a pessoa vem para mim já é um conflito. Eu falo, olha, na verdade você nunca casou com essa pessoa. Você está me trazendo uma história, mas essa história é baseada em 2 pessoas que moraram na mesma casa. Mas o casamento mesmo nunca aconteceu. A verdade é que você nem sabe quem é essa pessoa. Por isso você está tão assustada ou tão assustado. Né? Você nunca olhou para essa pessoa. Porque você ainda estava olhando para os seus pais. Você estava esperando seus pais te darem algo, você achava que eles estavam te devendo, você estava cobrando deles alguma coisa, ou culpando eles por alguma coisa, você não conseguiu virar seu pescoço. Você até andou para frente, porque você constituiu uma família, teve filho, mas você andou para frente olhando para trás. É lógico que você ia esbarrar em alguma coisa, cair num buraco, você não está enxergando para onde você está indo. Então você não enxergou essa pessoa. Como você casou com alguém que você não enxergou? Então você não casou. Não teve casamento. Por isso que agora toda essa imposição, quando chega num ponto de um processo, ela vai agora potencializar a 10ª potência, se tiver principalmente um filho. Porque um vai querer machucar o outro e vai utilizar esse filho, né, como instrumento de manipulação, instrumento de punição mesmo, né? Porque normalmente, né, o que acontece com a mulher? Ela casa com o príncipe encantado. Uhum. Ele é assim, mas depois que casar, ele vai mudar. Ele é assado, mas quando ele casar, ele vai mudar. Então ela casa com o potencial que ela quer. homem. Não com o que ele é. Com o homem. Com o potencial da mente dela. Se não chegou lá, ela fica esperando ele se transformar em príncipe. Não vai chegar, comadre. Não vai chegar. E o homem também não casa com ela. Ele casa com o casamento. Ele fala, bom, meus amigos estão tudo casados, tá na hora de eu casar. Eu já vi que aqui na empresa, para ter promoção, só cara casado, porque eles não confiam em cara solteiro, que não tem compromisso. Está na hora de casar, tá na hora. Já estou com tantos anos, está na hora de casar. Ele não casou com a mulher, ele casou com a instituição.
Ele olhou para essa mulher, ela olhou para esse homem. Que horas que você vai olhar para o teu relacionamento? Agora, na hora do Covid, está todo mundo olhando, né? Porque não tem outra opção, tá 24 horas em casa. Antigamente, não. Brincava de casinha. O que é estar em casa com o teu homem o tempo todo? O que é estar convivendo com a sua mulher o tempo todo? Né? De repente, como o seu homem deve ter visto como a violência aumentou, Nossa. a violência doméstica, não E os só divórcios. homem e mulher, como com criança também. E os divórcios, alienação, tudo, conflitos, crimes familiares estão superabundando no período da pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam fugindo disso, ficando fora, né? Então, essa fuga delas agora estando fechadas, não tem. E aí? E aí tem que olhar para isso, mas elas continuam se comportando como crianças, elas continuam buscando culpados. Então, o que uma criança faz quando não tá dando certo? Birra. Ela corre, ela se joga no chão, não é assim? Ela se esconde, vai para debaixo da cama, ela vai fazer isso. Então, assim, Sandra, muita gratidão por ter vindo. Eu que né? agradeço o convite, adoro. Esse tema Agradeço a todos que estão aqui, que participaram, né? Foi muito incrível. O assunto realmente dá para a gente conversar bastante. E eu vou deixar você agora com as considerações finais. Você tem 4 minutos. Nossa, quanto tempo. Deixei bastante. Então, gente, a minha proposta é a seguinte: olha com amor para o seu pai e sua mãe. Você não precisa conviver com eles. Você precisa tomá-los. O que é tomar, Sandra? É o seguinte: eu vou na sua casa, você me dá, eu falo, tô morrendo de sede, me dá uma água aí. Aí você me traz um copo de plástico com 2 dedos d'água. E eu falo, mas esse copo de plástico? Mas só 2 dedos. Ai, mas tá quente. Eu melhorei da minha sede ou não? Claro que não. Não. Tomei? Eu recebi, mas não tomei. Tomar é tomar aquilo que me deram, aquilo que é possível. Você recebeu a vida dos seus pais e você não está vivendo essa vida. Receber é tomar do jeito que foi e agradecer e seguir adiante para fazer alguma coisa de bom com a sua vida. Tem muita coisa para você fazer. Talvez você precise de ajuda. Eu acredito na física. E uma das leis da física é a inércia, que é você manter o seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força entre para mudar esse estado. Você está numa inércia, paralisado, ou talvez correndo, desesperado na direção que vai te levar para o precipício. Para e olha. E muda. Tem muita gente aí para te ajudar. Ajudar, não salvar. Muito, muito bom. Então, perfeito. Quando vocês quiserem, vão lá no Metamorfose Sistêmica. Eu tenho um Instagram aqui, Metamorfose Sistêmica. Podem fazer perguntas, podem pedir temas que a gente faz. Inclusive, eu achei maravilhoso esse seu nome do Instagram. Muito incrível. Então tá bom, gente. Gratidão. Eu desejo um excelente dia para vocês. E eu já deixo aqui ao vivo o convite para que a Sandra retorne, né? Com o pessoal certeza. pediu aqui, volta. Então nós vamos voltar e provavelmente nós vamos fazer aí um congresso. E eu já deixo ao vivo o convite para você participar, que é um congresso voltado para relações abusivas. Então, um congresso online, né? E vai ser de grande contribuição para todo mundo. Então, um grande abraço. E esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. E também nós vamos deixar disponível no canal do YouTube Vanessa Paiva. Tá bom? Um grande abraço, Obrigada, então. Vanessa. Foi um prazer estar aqui com você. Até. Muito bom. Até.